E ali o pastor nos recebeu muito bem, ele e toda a sua família. Nós fomos muito bem recebidos pelos irmãos. Não que na outra igreja onde eu frequentava não fosse. Também era um lugar maravilhoso, também foram pessoas maravilhosas. Mas quando a gente chegou ali, era como se completasse, como se a primeira parte do propósito do Senhor estivesse se cumprindo. Então, nós descobrimos que o pastor daquela igreja, ele tinha um terreno do lado do nosso terreno aqui. O pastor estava sempre ali. O pastor estava sempre ali naquele terreno. E ele vinha aqui na nossa casa e era uma bênção. Então, aquele momento ali de interação com um servo do Senhor, não que nós tenhamos que venerar e que adorar o homem, mas como eu citei para vocês no começo, aquele Senhor que foi usado por Deus para nos dar confirmação, a mulher que foi usada pelo Senhor para nos receber, para nos ajudar, o pastor também foi uma pessoa assim, um canal de Deus nas nossas vidas, e tanto espiritualmente, porque ele se tornou ali o nosso pai na fé mesmo. Ele travou batalhas com a gente ali que foram... pessoal, eu não imaginava que seriam fortes emoções. Isso é bom, porque isso confirma em mim esse testemunho. Espero que edifique e ajude vocês também, mas ele confirma em mim. Como eu tava falando pra vocês, o pastor, ele foi canal também de bênçãos na nossa vida, porque ele se tornou realmente o nosso pai na fé. Ele travou com a gente ali batalhas espirituais que a gente na nossa caminhada não conhecia, não suportaria. E ele segurou na nossa mão e nos ajudou, porque nós não conhecíamos ninguém. Aqui nós conhecíamos a Sabrina, né, como eu falei pra vocês, mas ela mora um pouco assim, mais distante. Não é muito longe não, mas é um pouco mais distante. Aqui mesmo, onde a gente tava, Deus enviou esse pastor. Nos momentos em que a gente se sentia sozinho, era tudo muito diferente. Como eu falei pra vocês, a palavra de confirmação sobre a nossa vida foi: sai do meio da tua parentela. Aquela palavra, ela foi direcionada a mim, porque o meu esposo, ele veio da Bahia muito novo, né? Então ele não tinha assim uma parentela para apoio, né? Porque a gente acaba se apoiando nas pessoas, a gente acaba tendo um escape. Ele não tinha. Então, desde muito novo, ele se vira sozinho. Mas eu tinha um lugar ali onde me apoiar ainda, sabe? E aquela palavra, ela foi direcionada pra mim, porque quando a gente chegou aqui, como eu falei pra vocês, era tudo muito novo, era tudo muito estranho, era tudo muito diferente. E aqui eu não tinha ninguém. E esse, pessoal, foi um dos pontos que o Senhor transformou na minha vida. Porque todas as vezes que eu tinha uma necessidade, todas as vezes que eu precisava de algo, todas as vezes que eu me sentia sozinha, todas as vezes que eu precisava conversar, todas as vezes que eu precisava mesmo de algo material, como eu falei pra vocês, nós ficamos na casa do meu irmão antes de vir pra cá. E muito obrigada, inclusive, se assistir meu vídeo, tá? Então, assim, todas as vezes que eu precisava conversar, eu ia na casa da minha irmã. Todas as vezes que eu precisava de alguma coisa, a outra vinha, me trazia. Eu queria sair, tinha alguém pra ir comigo, ou ia com alguém. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu sou a caçula. Nós somos em 8. E são 4 mulheres e 4 homens. E então, de uma forma ou de outra, eu sempre tive ali a minha rede de apoio, né? Claro que todos nós somos seres humanos e não devemos esperar a perfeição de ninguém, mas todos eles estavam ali de alguma forma, de certa forma, dispostos a me ajudar. E não era isso que Deus esperava de mim, porque eu não entendia que caminhar com Deus ia requerer de mim dependência somente dele.
Eu não entendia que caminhar com Deus exige muita renúncia. Eu não entendia quando as pessoas falavam assim, caminhar com Deus é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil, né? Uma caminhada solitária, onde a gente tem que ser dependente somente de Deus. Qual é a melhor maneira de Deus mostrar pra gente do que fazer a gente passar por aquele processo para entender? Então, quando Deus me trouxe pra cá, Ele me tirou. Ele me tirou da minha rede de apoio, Ele me tirou da minha escora. Eu fiquei com Deus. Quando Deus começou esse processo em mim, quando Deus começou esse processo de moldar, como eu falei pra vocês, de lapidar, foi muito doloroso. Foi muito doloroso, foi muito difícil. E hoje eu consigo ver que esse momento foi um momento importante na minha vida. Eu chorei muito. Me sentia muito sozinha. Nós passamos aqui diversos momentos em que nós precisávamos de ajuda. E aquela ajuda que eu teria fácil em São Bernardo, eu não tinha aqui. Então, eu aprendi a ser totalmente dependente do Senhor. E nesse momento, aqui, nesse processo, igual eu tô falando pra vocês, através de uma direção que Deus me deu também, o meu esposo tinha começado aí na igreja comigo. Mas ele não tinha ainda iniciado a vida dele com Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos muitos processos, entre casal mesmo, muitos processos turbulentos. E quando nós morávamos lá, como eu falei pra vocês, eu tinha com quem conversar, eu tinha pra quem pedir um conselho. Então, quando nós nos mudamos pra cá, nós continuamos com as nossas adversidades ali, como um casal, né, no nosso casamento. E eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia o que fazer. Nesse período, Deus começou a me ensinar. Deus começou a me ensinar a ser dependente dele, a confiar nele e a entregar as minhas dúvidas, as minhas preocupações, ali os meus receios a ele. E como eu falei pra vocês, quando eu conto assim, a gente pensa foi mágico, né? A gente pensa foi fácil. Você simplesmente aprendeu a orar e falar pra Deus o que estava acontecendo. Não. Eu tive muitos momentos de choro. Eu tive muitos momentos de solidão. E todo esse processo foi para mim aprender a ocupar o meu lugar de filha. Porque eu cresci num ambiente conturbado. Desde muito nova eu não tenho a minha mãe, ela faleceu. Eu fui criada ali em conjunto com os meus irmãos. O meu pai teve um processo ali na vida dele de muitos anos de alcoolismo. Então eu nunca soube qual seria o meu real papel que eu deveria ocupar como uma filha. Porque como filho, nós temos os direitos e nós também temos deveres. Como filho, é aquela história. O filho obediente, né? O filho obediente ali, o filho que respeita os seus pais, é o filho que é abençoado. Hoje em dia, nós vemos muita destruição no âmbito familiar, porque todos os papéis eles estão invertidos. Quando eu cheguei aqui, quando Deus me trouxe aqui, eu não sabia ocupar o meu lugar de filha. Eu queria que ele fizesse por mim, eu queria as minhas coisas, porque o ambiente em que eu cresci foi esse. Eu queria as minhas coisas, eu queria fazer da minha forma, eu queria as coisas do meu jeito, e muitas das vezes eu ganhava, mesmo sendo uma filha desobediente, mesmo sendo uma filha que não respeitava, mesmo sendo uma filha que dava muito trabalho. Eu não sabia ocupar o meu lugar entre direitos e deveres. Eu não sabia que eu tinha responsabilidades ali também com o meu pai, né? Como eu não tive a minha mãe, mas eu tinha as minhas responsabilidades e os meus deveres com o meu pai. E eu não tinha. Então, quando eu cheguei aqui, esse foi um dos processos que Deus começou em mim, começou a me ensinar. Que ele, como meu pai celestial, ele iria cuidar de mim, ele ia me abençoar, ele iria me vestir, ele iria me calçar, ele ia cuidar da minha casa, ele ia cuidar do meu casamento, mas que eu também teria a minha parte nesse compromisso, que eu também teria que me compromissar com os meus deveres. Nesse tempo, Deus começou a trabalhar em mim também essa parte.
E após um tempo em que eu comecei a entender mais disso, Deus começou na minha vida o meu processo com o meu casamento. Porque eu também não sabia me comportar como esposa. Eu também não sabia qual era o meu lugar dentro da minha casa. Então Deus começou a me ensinar. Deus começou a me ensinar o meu papel. Deus começou a me ensinar como me portar, como me posicionar dentro da minha casa, como eu deveria tratar o meu esposo. Porque eu esperava uma mudança do meu esposo, eu esperava que ele se tornasse o príncipe encantado. Mas eu era a bruxa má. Então muitas das vezes nós temos colocado a culpa no outro de responsabilidades que estão sendo negligenciadas por nós mesmos. Nós queremos cobrar do outro posições que nós também não tomamos. Deus começou a me ensinar a respeito disso. E quando eu comecei a aprender e absorver, eu torno a repetir. Não foi uma situação do dia para noite. Não aconteceu do dia para noite. Foi um processo. Foi um processo. Foi assim algo que Deus falou. Você precisa ser minha filha, você precisa me obedecer, você precisa ser uma boa esposa e tal, e tal, e tal. E eu aceitei de bom grado. Não foi. Teve muita renúncia. Como eu falei para vocês, teve muito choro. Teve muita lamentação. Teve muito questionamento. Teve muito isso na minha vida. Muito. Então, pessoal, o vídeo tá enorme. Já tem mais de 1 hora que eu tô falando aqui. Não sei se eu vou conseguir deixar tudo num vídeo só, se eu vou ter que fazer 2 partes, pra não ficar muito longo, muito cansativo de assistir, tá? Já descarregou meu celular, eu tive que colocar no carregador agora. Mas eu vou concluir aqui, vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Como eu falei no vídeo passado, Deus aqui, ele me forjou pra ser a mulher que eu nasci predestinada a ser. Então, dentro do ventre da nossa mãe, nós fomos formados com um propósito do Senhor, pra ser uma pessoa a qual o Senhor determinou, né? Lógico que nós temos livre-arbítrio, nós temos poder de escolha. Aqui Deus me fez deixar de ser a mulher que o mundo me formou, a mulher que o mundo criou. Porque a mulher que o mundo criou foi uma mulher deprimida, uma mulher solitária, uma mulher magoada, machucada, desesperançosa, insegura, incompleta, orgulhosa, impaciente. Essa foi a mulher a qual o mundo me formou. As circunstâncias que eu vivi, as situações que eu vivi, me formaram essa mulher. Mas a mulher que Deus está ainda me transformando, que eu ainda estou como uma borboleta, eu estou em um processo de transformação. A mulher que Deus está me formando é uma mulher paciente, uma mulher equilibrada, uma mulher sensata, uma mulher curada e muitas outras coisas, muitos outros adjetivos maravilhosos que o Senhor tem colocado em mim, que o Senhor tem moldado em mim. E acima, assim, de tudo, hoje eu sou uma mulher completa e curada. Então, para você que está me ouvindo neste momento, se você se sente uma pessoa incompleta, se você se sente uma pessoa magoada, machucada, se você se sente uma pessoa desesperançosa, se você sente que não tem saída, que a sua vida ela é em vão, eu quero te dizer uma coisa: em Jesus Cristo há saída. Em Jesus Cristo tem amor, tem cura, tem alegria, que no mundo você não vai encontrar. Que na noitada de farra, eu já vivi nessa noitada de farra, e eu te garanto, você não vai encontrar. Porque a alegria verdadeira e genuína é somente em Jesus Cristo. Quero falar com vocês agora a respeito da cura que Deus fez na minha vida, da minha alma, do meu espírito, da minha mente e também do meu corpo. Eu tive, pessoal, na minha vida, muitos processos, muitos momentos, tanto quanto criança, quando adolescente, até mesmo assim depois de casada, momentos que me frustraram e me magoaram muito, sabe? Eu acredito que todos nós temos, né, esses momentos
uns mais dolorosos, outros suportáveis, mas cada um sabe a medida da sua dor, né? Não tô aqui para medir a dor de ninguém. Tô falando para vocês que os meus momentos, eles me magoaram, me machucaram, causaram feridas que estavam abertas dentro de mim. Então eu era uma pessoa magoada, machucada, que magoava e machucava outras pessoas. E quando eu cheguei aqui, nesse momento e nesse processo em que eu passei sozinha, foi algo assim muito intenso entre eu e Deus, porque Deus fez com que eu expusesse para Ele essas coisas, essas mágoas, sabe? Deus fez com que eu falasse para Ele essas coisas que me magoavam, essas coisas que tinham me magoado, que tinham me machucado. Deus fez com que eu mostrasse para Ele as minhas feridas. E quando eu expus isso diante de Deus, como eu falei para vocês, foi um processo em que eu aprendi. Quando eu aprendi a me comportar ali como a filha, a me comportar ali como a esposa, quando eu aprendi o meu lugar, quando eu comecei a aprender, porque tudo que Deus faz e tudo aquilo que nós vivemos é uma junção daquilo que a gente precisa ser. Então, uma coisa ela conecta a outra, uma coisa ela envolve a outra. Então, ao mesmo tempo que eu aprendia uma coisa, eu desenvolvia em outra e Deus curava outra. E a minha vida ela foi assim. Então, quando eu aprendi isso e eu aprendi que o amor de Deus por mim, eu aprendi o zelo de Deus por mim e eu comecei a levar a Ele. Eu comecei a apresentar, Senhor, isso aqui em mim me machuca. Isso aqui em mim ainda dói. Essa ferida dentro de mim ainda tá sangrando. Vou citar aqui algo da minha vida, para que vocês tenham facilidade de compreender. Vou citar, como eu falei para vocês, nós tivemos muitos períodos de dificuldade no casamento. Então eu comecei a mostrar ao Senhor, Senhor, essa forma como meu marido se comportou, ela me machuca, ela me magoa. Sabe? Então, quando eu aprendi que eu precisava expor as minhas feridas ao Senhor, o Senhor começou a cuidar, começou a zelar, sabe? Passou aquele remedinho, não foi metiolate ardido, mas passou aquele remedinho, colocou um curativo em cima das minhas feridas, derramou o bálsamo do Senhor. O bálsamo do Senhor, ele é maravilhoso, ele é um remédio anti-inflamatório, antibiótico, que não só cura, cicatriza, mas regenera todas as células que foram afetadas pelaquela ferida. Porque esse é o Senhor, Ele é um pai, Ele é um cuidador, Ele é um professor, Ele é um pastor. Esse é o Senhor. Ele é o Senhor que cuida, que ensina, que instrui e que também corrige. Porque muitas coisas na minha vida, elas foram mudadas através da correção, através de um confronto que eu tive com a palavra do Senhor, que eu tive com a direção que o Senhor me dava. Quando eu fui confrontada, esse confronto gerou dentro de mim a minha libertação, a minha transformação, a minha cura. Deus foi tão assim cuidadoso comigo, porque como eu citei para vocês naquele vídeo, esse é um ambiente que eu gosto. Deus poderia fazer tudo isso lá onde a gente morava? Poderia. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas. Mas Ele teve o cuidado comigo. Ele teve o zelo de me curar, me transformar, me limpar, me trazer para esse processo que ainda está acontecendo na minha vida, em um lugar de paz para minha alma, de tranquilidade para minha alma. Aqui eu aprendi a valorizar o simples. Aqui eu aprendi a valorizar o pôr do sol, que todos os dias eu vejo e que me encanta. É um cuidado do Senhor comigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é outro dia, eu não sei o que aconteceu, mas a finalização desse vídeo não ficou salva no meu celular. Eu já tinha finalizado naquele mesmo dia,
mas não ficou salva. Então vou estar finalizando aqui com vocês. Antes de finalizar o vídeo, eu quero só concluir aqui com vocês algo que eu tava falando no final do vídeo, que vai ficar salvo aí pra vocês. Que como Deus foi bom comigo. Eu vejo a bondade, o carinho, a misericórdia de Deus comigo, porque Ele poderia ter me curado, Ele poderia ter feito todo o processo que Ele fez na minha vida, Ele poderia ter feito em qualquer outro lugar. Mas Ele, por amor e por carinho comigo, Ele me trouxe para um lugar onde o meu coração descansa, onde a minha alma tem paz. E nesse lugar, Ele começou e finalizou em mim uma transformação de vida. Aqui nesse lugar eu aprendi a ser filha, aqui nesse lugar eu aprendi a ser esposa, aqui nesse lugar eu adquiri maturidade e aqui nesse lugar eu tenho cada dia chegado mais perto de me tornar a mulher que Deus quer que eu seja, tá bom? Era essa conclusão que eu queria trazer para vocês. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui este momento. Quero dizer que eu espero que esse testemunho ele possa edificar, ele possa fortalecer a quem estiver precisando. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envia para essa pessoa, assim como aquelas pessoas que eu citei aqui no vídeo, que foram canais de bênção na minha vida, seja um canal de bênção na vida de alguém também. Compartilha esse vídeo, compartilha esse testemunho, para que essa pessoa também possa se fortalecer, para que essa pessoa também venha entender que os dias maus, eles passam e que em tudo, até mesmo nesses dias maus, Deus tem um propósito, seja para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, tá bom? Mas que sempre é com amor e com zelo da parte do Senhor. Agradeço a todos, desejo a todos um excelente dia, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, que o seu dia seja muito abençoado pelo Senhor, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.